E aí, pessoal, vamos dar uma olhada agora como funciona o sistema brasileiro de se governar no executivo, que a gente chama de presidencialismo de coalizão, né? O que é esse presidencialismo de coalizão? Primeiro, esse nome, ele é um nome que foi dado pelos cientistas políticos. Mas antes da gente entender esse presidencialismo de coalizão, vamos ver a diferença do presidencialismo para o parlamentarismo, né? Então, normalmente um governo tem um chefe de governo e um chefe de Estado. A atribuição do chefe de governo é justamente governar as questões internas ao país. Economia, educação, saúde, transporte, por aí vai. E o chefe de Estado é o representante do país nas relações internacionais. É o cara que assina contratos, que vai negociar com presidentes de outros países, é o cara que sai na foto dos grandes eventos mundiais, normalmente, né? No presidencialismo, o presidente ele é chefe de governo e chefe de Estado. Ele soma esses dois cargos, ele tem os dois cargos e eles são indivisíveis. No parlamentarismo, né, você daí tem essa separação entre ministro, como chefe de governo, chefe de Estado como presidente ou rei ou ou imperador ou, sei lá, menino maluquinho que você queira colocar ali de chefe de Estado. Então, como que o primeiro-ministro ele é eleito? Na verdade, o primeiro-ministro é eleito normalmente através do legislativo. Você vota num partido e o partido vencedor dessas eleições, ele pode colocar o primeiro-ministro. Normalmente os partidos não conseguem maioria, mas daí eles começam a criar alianças, né? E quem tem a maior aliança normalmente consegue colocar o primeiro-ministro. As pessoas que estão votando nesse partido sabem quem seria o primeiro-ministro desse partido e por isso que eles votam assim. Mas como que a gente consegue governar no presidencialismo se não existe necessariamente uma ligação entre o chefe de governo aqui no parlamentarismo e a maioria, né? Por isso que ele foi eleito, né? Como que você governa sem ter necessariamente a maioria, né? E essa é a grande é o grande mistério aqui. Bom, primeiro, só para a gente usar alguns dados, né? Aqui no Brasil a gente tem um sistema partidário que a gente chama de multipartidarismo, ou seja, tem muitos partidos, não são só dois como nos Estados Unidos. Bom, nos Estados Unidos tem mais que dois partidos, só que os que valem de verdade são dois. Os outros têm uma participação muito marginal nos pleitos eleitorais, né? Aqui no Brasil a gente tem muitos partidos e os partidos, por mais que tenham maioria, eles nunca têm a maioria absoluta. Então, por exemplo, o Senado só teve no máximo 35%, né, de um partido só, né, que foi o PMDB, né, com 29 senadores. Isso foi o máximo em 1998, tá, nas eleições de 1998. E a Câmara dos Deputados, no máximo também o PMDB teve 20%, né, 107, né, dos 513. Então, é muito difícil você governar com um partido só. Então, o que você precisa fazer, né? Necessidade de alianças, né? Você precisa juntar com os outros partidos, né, e fazer aliança. E agora, nas nossas próximas eleições, né, a gente vê que os partidos vão criar grandes chapas e eles vão, para terem representação, eles precisam ter um coeficiente mínimo eleitoral. Então, para você conseguir eleger alguém, você tem que ter um limite mínimo de votos, né? Isso vai complicar a vida para partidos pequenos, facilitando um pouco mais as alianças. Mas mesmo assim, né, isso vai fazer com que você precise ter uma grande negociação para entrar, né? Por que as pessoas criaram esse modelo na Constituição de 88? Né? A busca era por limitar o poder do presidente. Vocês têm que pensar um pouco no contexto histórico da Constituição de 88. O que tinha acabado de passar, né? A ditadura militar. E a ditadura militar foi um período em que os presidentes da República militares, né, eles tomavam as decisões, criavam leis e, na verdade, o legislativo, ele até criava uma lei ou outra, mas era muito mais decorativo para passar uma fachada de democracia do que, de fato, ter um controle sobre o poder do presidente. Então, para evitar presidentes superpoderosos, né, você tenta limitar. Então, o presidente ele é necessariamente levado a negociar com o parlamento. Se ele não tiver maioria, ele vai ter que falar com o pessoal, falar, olha, gente, apoiem minhas propostas, né? E daí o pessoal vai falar, bom, o que eu levo para apoiar as suas propostas? Tecnicamente, todo mundo faria isso, né, dos seus interesses políticos,
e impediria que o presidente saísse muito de um certo interesse político na média dos candidatos, dos deputados. Mas no fim das contas, o que acaba acontecendo é que o governo vira um grande balcão de negócios. O que é isso? Quer dizer que os deputados utilizam a sua posição como deputados, os seus votos, a sua bancada partidária, o seu estado e por aí vai, né, para negociar ganhos pessoais. Pode ser um ganho pessoal do ponto de vista legal ou ilegal, por exemplo, né? Então, o presidente ele fala, por exemplo, para o deputado, por favor, vote na minha proposta. Por quê? Porque a proposta é boa? Não. Porque eu posso te dar, por exemplo, um cargo, né? Eu posso te dar um cargo, por exemplo, não é exatamente para o deputado, mas ele pode indicar alguém para fazer parte do ministério. Então, se você votar junto com o meu partido, eu te dou, por exemplo, o Ministério do Turismo, né? Isso é uma coisa bem comum. Por isso que você vê presidentes com gente nos seus ministérios que não são do seu partido. E pode ser também emendas parlamentares. O que são essas emendas? São dinheiro que o governo federal pode destinar para alguma obra específica, para algum projeto específico que seja, por exemplo, de interesse daquele deputado. Então, por exemplo, o deputado de uma determinada cidade quer reconstruir uma ponte, quer duplicar uma estrada da sua base eleitoral. Então, através dessas emendas, isso pode acontecer, né? Isso, entre aspas, é parte do jogo, né? Agora, existe um jeito ilegal de você fazer isso, que é você dar propina para os deputados. Você dá, por exemplo, um dinheiro para ele votar para você, e um dinheiro ilegal, né? É isso, por exemplo, que a gente vai ver em muitos casos, né? Como, por exemplo, né, o processo mais recente do mensalão. O que era o mensalão, no fim das contas? Era justamente você pagar para os deputados votarem, né? E por que você tem que pagar para os deputados votarem? Porque eles não votam justamente porque é uma boa proposta, né? Porque eles têm interesses pessoais, corporativos, do seu grupo, da sua região, e não necessariamente um poder, aliás, um interesse geral e coletivo maior. Então, mesmo que eles achem que a proposta é boa, eles vão barganhar alguma coisa, seja legalmente, seja ilegalmente, tá? Então, qual que é a alternativa para tudo isso? A alternativa é, primeiro, maior controle social, né? Então, quando a população consegue fiscalizar mais de perto a ação dos deputados, pressionar mais os deputados para votar nas suas medidas de interesse direto e não necessariamente de interesse pessoal do candidato, isso dá mais força. E segundo, né, você também pode ter maior rotatividade. Se você impedir reeleições sucessivas de deputados, senadores, deputados estaduais e por aí vai, você também limita essa possibilidade daquele cara ficar lá muito tempo, né? Então a gente sabe que tem gente que está se reelegendo basicamente desde a volta da democracia, né? Então se você barrar esse tipo de gente de voltar, essas pessoas vão perder esses privilégios, né? Então justamente barrar a reeleição ou simplesmente os votantes perceberem que não é interessante ficar elegendo a mesma pessoa, né? Isso é uma das maneiras que você pode criar uma alternativa para isso. Ou, obviamente, também mudar esse sistema para um parlamentarismo, para outro tipo de presidencialismo, né, que dê mais controle, por exemplo, para o presidente, que ele não precise fazer isso. Beleza, gente? Muito obrigado e até a próxima.